10. Os acordos de paz e suas dificuldades. O conflito Israel-Palestina é um dos mais longos e complexos da história contemporânea. Com raízes profundas na religião, política e nas disputas territoriais. Desde o início do século XX, a busca pela paz na região tem sido uma constante. Mas as tentativas de acordos de paz têm enfrentado inúmeros obstáculos. Neste vídeo, vamos explorar os principais acordos de paz entre israelenses e palestinos, suas motivações, os avanços obtidos e as dificuldades que impediram sua plena implementação. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e se inscrever gratuitamente no canal para acompanhar mais conteúdos sobre o conflito Israel-Palestina e a história do Oriente Médio. Sua interação é muito importante para nós. Os acordos de paz têm como objetivo estabelecer soluções diplomáticas e duradouras para o conflito Israel-Palestina, reconhecendo os direitos e as reivindicações de ambas as partes. Esses acordos envolvem negociações complexas que incluem concessões políticas, disputas territoriais, questões de segurança e o reconhecimento de direitos nacionais. Entender os acordos de paz no contexto deste conflito não se limita a analisar apenas os documentos assinados, mas também exige uma compreensão das tensões históricas, culturais e ideológicas que muitas vezes influenciam as decisões das lideranças envolvidas. O primeiro marco importante nos esforços de paz entre Israel e o mundo árabe ocorreu em 1978, com os acordos de Camp David. Embora não tenham envolvido diretamente os palestinos, esses acordos lançaram as bases para futuras tentativas de negociações. O presidente egípcio Anwar Sadat e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin se encontraram nos Estados Unidos, sob mediação do presidente Jimmy Carter, e assinaram um acordo que resultou na paz entre o Egito e Israel. O Tratado de Paz Egito-Israel de 1979 marcou a primeira vez que um país árabe reconheceu oficialmente Israel como Estado, o que gerou grande repercussão no mundo árabe. O Egito recuperou a península do Sinai, perdida para Israel na Guerra dos 6 Dias, enquanto Israel assegurava a retirada de suas tropas do território. Esse acordo, no entanto, teve um impacto negativo para os palestinos, que se sentiram traídos, já que suas demandas não foram abordadas diretamente. Muitos argumentam que o isolamento dos palestinos no processo de Camp David gerou desconfiança, dificultando os futuros esforços de paz. Após a Guerra do Golfo, a Conferência de Madrid de 1991 representou um novo esforço para encontrar soluções para o conflito Israel-Palestina, sob a liderança dos Estados Unidos e da União Soviética. Essa conferência incluiu tanto israelenses quanto palestinos, além de outros países árabes, como a Síria e a Jordânia. Essa foi a primeira vez que os palestinos participaram diretamente das negociações como uma entidade separada, o que foi considerado um avanço importante. O principal objetivo da conferência era iniciar negociações bilaterais entre Israel e seus vizinhos árabes, incluindo os palestinos, e promover discussões multilaterais sobre questões regionais, como a água e os refugiados. Embora não tenha resultado em um acordo concreto, a Conferência de Madrid abriu portas para o diálogo direto e criou o cenário para futuros acordos de paz. Um momento mais significativo nos esforços de paz entre Israel e os palestinos ocorreu em 1993, com a assinatura dos Acordos de Oslo. O primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e o líder da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, Yasser Arafat, participaram de negociações secretas em Oslo, mediadas pela Noruega. Essas negociações resultaram em um acordo histórico que estabeleceu as bases para um processo de paz. Os acordos de Oslo previam a criação da Autoridade Palestina, um órgão autônomo que governaria partes da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Em troca, a OLP reconhecia o direito de Israel de existir, abandonando a luta armada como principal forma de resistência. Esse foi um passo significativo, já que foi a primeira vez que ambas as partes reconheceram mutuamente sua legitimidade. Apesar desse progresso, Oslo deixou várias questões críticas em aberto, como o status de Jerusalém, o direito de retorno dos refugiados palestinos e as fronteiras definitivas entre os dois estados. Essas questões pendentes se tornariam pontos de discórdia nos anos seguintes.
Os acordos de Oslo representaram um avanço significativo no processo de paz. Mas também enfrentaram uma série de dificuldades. Um dos principais problemas foi a continuidade da construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, territórios reivindicados pelos palestinos para o futuro Estado palestino. Esses assentamentos foram vistos pelos palestinos como uma violação do espírito de Oslo e minaram a confiança entre as partes. Além disso, grupos radicais de ambos os lados se opuseram aos acordos. Entre os palestinos, o Hamas e a Jihad Islâmica criticaram a OLP por negociar com Israel, considerando os acordos uma traição à causa palestina. Entre os israelenses, setores da direita se opuseram a qualquer concessão territorial. Essa oposição culminou no assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin por um extremista judeu em 1995. Um golpe devastador para o processo de paz. Em 2000, outra tentativa de acordo foi feita durante a cúpula de Camp David, mediada pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. O primeiro-ministro israelense Ehud Barak e Yasser Arafat se encontraram para discutir uma solução final para o conflito. As negociações abordaram questões centrais, como as fronteiras, o status de Jerusalém, o destino dos refugiados e a segurança. Embora Ehud Barak tenha proposto concessões significativas, como a retirada de grande parte dos assentamentos da Cisjordânia e o reconhecimento de um Estado palestino, as negociações fracassaram. O ponto mais sensível foi o status de Jerusalém. Arafat se recusou a aceitar um acordo que não incluísse a soberania palestina sobre Jerusalém Oriental e seus locais sagrados. O fracasso da cúpula de Camp David foi seguido pela eclosão da Segunda Intifada, uma onda de violência que durou de 2000 a 2005 e abalou profundamente as relações entre israelenses e palestinos, levando o processo de paz ao colapso. Em 2003, o Quarteto para o Oriente Médio, composto pelos Estados Unidos, União Europeia, Rússia e Nações Unidas, propôs o Mapa da Estrada para a Paz, um plano em 3 fases que visava acabar com a violência e criar um Estado palestino até 2005. O plano exigia que os palestinos combatessem o terrorismo e reformassem suas instituições políticas, enquanto Israel deveria congelar a construção de assentamentos e retirar-se de territórios ocupados. Embora o mapa da estrada tenha sido aceito por ambas as partes, ele encontrou desafios semelhantes aos de acordos anteriores. A violência persistente, a desconfiança mútua e a expansão dos assentamentos dificultaram o progresso. O plano nunca foi totalmente implementado. Em 2007, os Estados Unidos promoveram a Conferência de Anápolis, na tentativa de retomar as negociações de paz. O presidente George W. Bush, o primeiro-ministro israelense Ehud Olmert e o presidente palestino Mahmoud Abbas se reuniram para discutir uma solução de 2 estados. Embora a conferência tenha renovado o diálogo, ela não resultou em um acordo definitivo. Olmert ofereceu concessões territoriais, mas as negociações foram interrompidas após sua saída do cargo e a Operação Chumbo Fundido, uma ofensiva militar israelense em Gaza em 2008, que intensificou o conflito com o Hamas. As tentativas de paz continuam a enfrentar desafios imensos. Entre os principais obstáculos estão: assentamentos. A expansão contínua de assentamentos israelenses na Cisjordânia é uma das questões mais controversas. Para os palestinos, os assentamentos minam a viabilidade de um Estado palestino contíguo e soberano. 2. Divisão interna palestina. O conflito entre o Fatah, que governa a Cisjordânia, e o Hamas, que controla Gaza, enfraquece a capacidade dos palestinos de negociar com Israel de forma unificada. 3. Questões de segurança. Israel exige garantias de segurança, especialmente diante de grupos militantes como o Hamas, que não reconhecem o Estado israelense e promovem ataques contra civis. 4. Direito de retorno dos refugiados. A questão do retorno dos refugiados palestinos continua a ser um ponto delicado, com Israel se opondo à ideia de permitir o retorno em massa, o que poderia alterar a demografia do país. Os acordos de paz entre Israel e Palestina representam momentos de esperança, mas também enfrentam desafios profundos que refletem a complexidade do conflito. A busca por uma solução de 2 estados, que respeite os direitos tanto dos israelenses quanto dos palestinos,
continua sendo o objetivo central. Mas os obstáculos persistem. Para que a paz seja alcançada, é necessário um comprometimento profundo de ambas as partes, bem como da comunidade internacional, para superar décadas de desconfiança e violência. Gostou deste conteúdo? Se sim, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e se inscreva gratuitamente no canal para mais vídeos sobre a história do conflito Israel-Palestina, os esforços de paz e os desafios enfrentados ao longo dos anos. Sua participação nos ajuda a trazer mais informações e análises detalhadas sobre temas importantes. Importante para nós.